Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Sistema Prisional em Foco. Bom dia para todos vocês. Nós hoje conversaremos sobre algumas declarações trocadas de um dia e outro, né? Bom dia, Igor. Bom dia aí ao FP Pereira. Bom dia. Bom dia aí ao Geraldo. Bom dia a todos vocês. Nós vamos hoje conversar sobre as declarações do secretário em resposta a algumas falas do presidente do sindicato e de um servidor público também de carreira. Só mais uns minutinhos aí enquanto chama o pessoal para que a gente possa começar o nosso Sistema Prisional em Foco. Enquanto isso, você que curte o nosso trabalho, por favor, não deixe de seguir-nos aqui no Instagram, de se inscrever lá no YouTube, tá bom? Para receber as nossas notificações, as nossas publicações. Bom, pessoal, vamos então iniciar a nossa matéria de hoje. Já estamos presentes aí com algumas pessoas. O Deimson, a Paulinha entrou. Bom dia, Paulinha, bom dia. Então, pessoal, vamos aos fatos. Para quem não sabe, tá bom? Já é o fardamento novo? Não, parece com ele, mas não é não, tá bom? Não é ainda não. Eu queria que fosse, eu particularmente não gostei do novo uniforme, mas quem dera que fosse assim, tá bom? Vamos para os fatos. Eu quero colocar vocês a par do que veio acontecendo durante essa semana, tá bom? As últimas semanas elas foram bem acaloradas, né? Houve uma manifestação do sindicato em frente ao Ceresp de Belo Horizonte e nas suas declarações o sindicato reivindicava a vacinação dos policiais penais, tá bom? E aí nessas declarações eu acho que o sindicato cobrou a celeridade na vacinação dos policiais penais. E aí, em resposta a isso, o secretário, ele, em uma das suas rotineiras lives, ele deu a resposta ao sindicato, tá? E que na posição do sindicato foi uma resposta de um tom desnecessário, num tom descabido, ou falou, né, de certa forma que ofendeu a representatividade do sindicato. Nessa mesma fala, nesse mesmo tom, um servidor de carreira que eu não conheço pessoalmente, apenas conheço pelas redes sociais, o Leonardo Caetano, ele deu uma resposta ao secretário. E a resposta do atual secretário ocorreu em uma das suas rotineiras lives. E ele aproveitou essa live novamente, um ensejo para poder reforçar a sua insatisfação em relação às reclamações diárias que os policiais têm feito em relação a algumas atuações colaterais justificando a sua gestão, ok? Pois bem, pessoal, eu acredito, no meu ponto de vista, que não haveria necessidade de tanto estresse, nem da parte do secretário, nem da parte do sindicato e nem da parte do Leonardo Caetano, que dos três
foi, podemos assim dizer, o mais complacente, comportado, ao meu ver. Eu não vi a live dessa vez do completo do secretário. Eu sigo nas redes sociais e costumo ouvir as suas lives, mas dessa vez eu não vi a sua declaração. Mas eu vi vídeos que foram publicados nas redes sociais, principalmente no WhatsApp, e pude ter uma noção do que ele falou, tá bom? Eu tô vestido assim porque eu acabei de chegar do plantão, praticamente acabei de chegar do plantão, estava preparando o cenário aqui para que a gente pudesse conversar. Bom, eu tenho algumas considerações para serem feitas em relação ao secretário e algumas considerações para serem feitas em relação ao sindicato e em relação ao nobre colega Leonardo Caetano, que eu não conheço, tá bom? Então, nós vamos para as nossas considerações, mas antes eu quero mais uma vez saudar aí todos vocês que estão presentes, o meu colega Lucas Oliveira, vulgo Lobinho. Prazer, colega, estar aqui com você hoje. Então vamos lá. Primeiro eu quero falar do secretário, porque eu quero reforçar alguns pontos que eu já tenho dito, tá bom? Então, chefe, para você, indiscutivelmente que sua vinda para o sistema prisional foi de um ganho assim sem precedentes. Ninguém pode negar que a sua vinda para o sistema prisional foi de extremo ganho. Isso ninguém pode negar. A sua vinda, quando foi divulgada, quando foi publicada, foi recebida, se não, pela unanimidade, mas pela maioria dos policiais, principalmente para quem te conhece. Eu já disse, pela comunidade acadêmica, pela comunidade profissional, por todo mundo. O senhor foi muito bem recebido e eu repito, talvez na história do sistema prisional ninguém talvez tenha sido recebido com tanto calor como o senhor foi recebido. E por quê? Porque nós policiais estávamos enxergando e estamos enxergando no senhor o nosso divisor de águas, a nossa esperança, enxergando no senhor o que poderia fazer para a classe e o que ninguém fez em muitos anos. Ninguém em uma sã consciência, o servidor em sã consciência, exigiria do senhor além do que fosse possível. Ninguém está exigindo além do que fosse possível, porque nós temos noção da grandeza do sistema, do que nós éramos no sistema e do que nós podemos ser no sistema. Então, não existe, ninguém tem dúvidas de que o senhor tem um grande trabalho e árduo pela frente, um caminho longo. Isso aí é sem sombra de dúvida. O senhor também, mais do que ninguém, sabe que nem em nenhum lugar do mundo nós conseguimos agradar todo mundo. Não vai ser diferente no sistema prisional. Vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar, como foi nas gestões anteriores. As gestões anteriores não agradaram todo mundo e deixaram bons trabalhos, maus trabalhos e trabalhos a se fazer. Então, e o senhor não é permanente. Por quê? Porque o senhor é um cargo comissionado. O senhor está aqui hoje, pode não estar amanhã, pode não estar na outra gestão. E isso não tem nada a ver com competência ou incompetência, porque competente todo mundo sabe que o senhor é. Então, enquanto o senhor estiver aqui, nós não temos dúvidas de que fará um excelente trabalho, nós não temos dúvida disso, mas não fará tudo, né? Não fará tudo, sempre terá o que se fazer. Outra coisa, não se pode negar ou exigir do senhor, dentro dos limites e dos parâmetros legais, que o senhor tem que atender aos anseios da gestão do governador. E isso é muito, ao meu ver, óbvio, compreensível, afinal ele é o gestor sênior, o gestor majoritário ou maior ou único, exclusivo do Estado, e que a qual o senhor está ligado diretamente a ele é o seu líder, o seu chefe imediato. Agora, deixando a modéstia de lado, tá?
Eu quero fazer uma alusão a uma declaração do senhor. Não combina, tá, com o atual momento. Por quê? Porque se não para todos, mas para muitos policiais penais, o senhor é sim um super secretário. Talvez não para todos, mas para muitos o senhor é um supersecretário. E o supersecretário, dar a César o que é de César, pode ser por diversos aspectos, profissional, operacional, pessoal. Então, o senhor é um supersecretário, aceite. Isso não é nenhuma modéstia, não é nenhuma vaidade. Essa é a forma como os policiais estão querendo refletir a gratidão e a esperança que tem com o senhor. Não tem nenhum problema nisso. O senhor não pode, sim, vai descer, obviamente, não vai, devido à sua postura, e se engrandecer, mas recebe. Isso é um carinho, é uma forma de carinho que os policiais estão dedicando ao senhor. Mas nós devemos ressaltar, chefe, que as críticas, os posicionamentos, as sugestões, elas não devem configurar e ser interpretadas como reclamação, como insatisfação, como ante a sua gestão. São apenas posicionamentos. Obviamente que, como nós falamos, nós não agradamos todo mundo. Vai ter gente que gosta do senhor, vai ter gente que não vai gostar da sua gestão. E essas pessoas que talvez não gostem da gestão do senhor podem fazer críticas destrutivas, críticas levianas. Pode ser? Pode acontecer? Pode. Porém, são apenas posicionamentos por parte da classe. Então, não leve isso para o lado pessoal. Entenda uma coisa, independente de sua avaliação sobre essas supostas críticas, tá bom? O senhor continuará tendo respeito de grande parte da classe. Nós estamos ávidos por muitas e grandes mudanças, então não leve isso para o lado pessoal. Agora, nós sabemos também que foi o embate do senhor com o sindicato pela reivindicação que eles fizeram, né? Nós sabemos que não está nas suas mãos o controle da vacinação. Nós sabemos que nem na sua mão e nem na mão de nenhum outro governante ou representante. Nós sabemos que existe toda uma normativa, né? Todo um regulamento para poder seguir, todo um protocolo. Porém, nós não podemos negar que houve um mau planejamento, não foi planejado. Tá? Nós sabemos que não foi de forma justa, foi dividido. Vou fazer dois apontamentos e vamos, não precisa de briga, não precisa de xingamento, são apenas reflexões, mas analise, diante de todos os lotes da vacinação que veio para o estado de Minas Gerais, da 12ª, se eu não me engano, para cá, do 12º lote, foram destinados para a vacinação de 3 grupos: idosos de 60 a 65 anos, agentes de saúde e agentes de segurança. E aí a nossa questão vou falar para o senhor do meu ponto de vista, por que foi mal gerido. Dessa parte que veio para a segurança, quanto que foi, aliás, dessa parte que foi para esses 3 grupos, quanto que foi para a segurança? Do que veio para a segurança, quanto foi para cada instituição? E dos que foi para cada instituição, quanto que foi para os policiais penais? Era uma questão simples, que se fosse feito um planejamento de forma justa, poderia ter atendido de forma igualitária, tá bom? E na sua resposta, talvez por pressões, o senhor disse que nós, pelo menos foi o que deixou a entender, que nós não estávamos felizes com a vacinação de colegas. O senhor até citou que um colega que foi vacinado no norte de Minas, em Montes Claros, o outro que não foi vacinado por lá de cá estava reclamando. Não é isso. Se o senhor perguntar para todas as classes, não vai haver nenhum policial que se mostrou insatisfeito, infeliz com a vacinação de qualquer outro colega que seja. O que nós clamávamos era que houvesse transparência na distribuição da vacina de forma igualitária.
e houve desproporcionalidade até dentro da própria instituição dos nossos policiais penais. E teve unidades prisionais que já tinham sido vacinadas, todos. Então, como foi publicado agora, lá em, se eu não me engano, em Juiz de Fora, lógico que nós estamos felizes que todos os policiais foram vacinados, que lá todo mundo foi, mas se você olhar pelas 194 unidades, pelas 19 RISP, existe lugar aí que não foi ainda vacinado de forma satisfatória. Então, questionar isso não é ser ante a sua gestão, não é ser contra o senhor, nós apenas estamos colocando uma ideia que eu acho que o senhor poderia ter respondido simplesmente que não seria assim e que seria assado, que teria destinado tanto para um grupo e tanto para o outro. Eu acho que era só isso que precisava, não precisava desse estardalhaço todo, tá bom? Vou dar outra questão. Quantos policiais militares foram vacinados, civis, bombeiros, penais e socioeducativos, proporcionalmente de instituições? Por que isso não pode ser questionado, não pode ser perguntado? Outra coisa, na opinião, ainda que da minoria, tá bom? Ainda que da minoria e ainda que injustificada, a forma, o procedimento da escolha do nosso uniforme teria sido feito melhor. Vai falar que não poderia ter sido feito melhor? Poderia ter sido feito melhor. Nós podemos apresentar diversas falhas no processo, mas vivemos num estado democrático. A maioria escolheu. Eu, particularmente, votei diversamente, queria que continuasse o camuflado, mas eu vou usar o preto, ou o chumbo, não sei qual que é aquilo lá, mas eu vou usar, e vou usar com prazer, com satisfação. O fato de votarmos e pensarmos diversamente não vai mudar no prazer de servir a instituição, apenas sugerimos que poderia ter sido diferente o processo, tá? E eu cito, para mim, o processo do socioeducativo foi melhor do que o nosso, mas apenas um posicionamento. E eu quero lembrar o senhor, ao sindicato, ao Leonardo Caetano e a todos os outros colegas, tá, envolvidos diretamente e indiretamente, que nós fazemos parte do mesmo grupo e nós estamos vivendo dias difíceis no país em que há muita polarização. Então, eu queria deixar um recado para todos nós envolvidos diretamente e indiretamente, que nós não precisamos polarizar mais a situação do que está. Tá? Nós temos ideias divergentes porque nós somos seres humanos e somos diferentes e nós vamos dar ideias, e isso não quer dizer que nós somos contra ninguém ou inimigos de ninguém. Outro ponto que eu quero salientar novamente é sobre os treinamentos. Quem é que vai negar que os treinamentos que estão ocorrendo com os grupos táticos não é surreal? É surreal. Eu li o pré-dital, o documento licitatório do pregão. O que o senhor está propondo para o curso de formação do nosso próximo concurso é coisa assim, do nível mais alto, excelente. Mas o treinamento que está ocorrendo hoje com o GIR, com alguns grupos de táticos, ao meu ver, é chover no molhado, porque esses grupos já têm treinamentos. Talvez não da forma como o senhor quer, né, como o senhor mesmo fala, mas há treinamentos. Agora, a grande maioria que está espalhada nas unidades prisionais, chefes, não tem nenhum treinamento. Eu tenho certeza que, tirando as pessoas que estão odiernamente nas unidades, não sabem a rotina de uma unidade prisional. E nós sofremos riscos iminentes o tempo todo e nós não temos treinamento. A maioria da nossa
classe não tem um treinamento básico agora, com o curso de formação 2021, do concurso 2021, eu não tenho dúvida de que vai haver um nivelamento. Todo mundo que entrar vai ter um treinamento padrão. São mais de 300 tiros, treinamentos assim top. Eu tô ávido, tô feliz, mas é um posicionamento de que para mim eu não treinaria o pessoal. Agora, eu achar que não devesse treinar, não devesse treinar os grupos táticos agora e que nivelasse os outros policiais das unidades, é querer ser contra o senhor? Não. É um posicionamento que o senhor acate ou não. Devo lembrar aos nossos colegas e ao senhor que o senhor tem a discricionariedade de fazer como convier. Afinal de contas, o senhor é o chefe da pasta, está à frente da pasta. O senhor foi indicado pelo governador e o senhor está assessorado, como o senhor fala, por grandes profissionais. Então, mas é apenas um posicionamento. Pensar assim, chefe, não nos faz seu inimigo. Não nos faz. O senhor tem a discricionariedade, como eu falei, de executar como o senhor pensa e convier, e fazendo da forma como o senhor pensa e convier, não nos terá como inimigos. Nós não vamos fazer, não, nós vamos esperar os treinamentos, nós vamos esperar as adaptações, mas nós apenas estamos nos posicionando. Outra coisa, foi excelente a liberação das funcionais. Excelente, uma ideia fantástica, que já poderia ter tido nas outras gestões anteriores. Mas, convenhamos, eu não entendo tanta burocracia. Por que não há uma celeridade se nós estamos falando de um documento digital? E nós temos exemplos de outras instituições que fazem uso, emitem esses documentos digitais e que é de forma mais célere, mas de novo, falar isso não demonstra insatisfação, não demonstra, repito, ingratidão, é apenas uma sugestão. Quem é que vai negar? Quem vai negar que nos últimos meses, e eu acompanho, se o senhor se informar, o senhor vai saber que eu acompanho. Quem é que vai negar que na gestão do senhor o sistema prisional teve uma ascensão, uma visibilidade como nunca teve? Eu nunca vi um vídeo institucional do sistema prisional, estou vendo agora. E se o senhor olhar, antes do senhor chegar aqui, eu já fazia essas reivindicações. Nós não apareceríamos em vídeos institucionais. Toda vez que fazia uma divulgação do governo, nós não aparecíamos. E isso já era manifesto, pelo menos por mim. Então, não temos que negar, o senhor trouxe uma visibilidade, o senhor integrou as instituições, nós estamos participando de operações. Isso, para nós e para a sociedade e para as outras instituições co-irmãs, para nós é excelente, é um direito que veio, podemos dizer assim, tarde, mas veio, e que bom veio, tá? Mas veio tarde, mas ótimo que veio, antes tarde do que nunca. Então, e essa divulgação em massa é fantástico para nós, mas isso não quer dizer que por esse posicionamento positivo que nós não podemos fazer apontamentos. Nós somos gratos por tudo que está sendo feito. O senhor não ouviu, o senhor não ouviu ingratidão dos policiais sensatos que têm o respeito do senhor. O senhor não ouviu, eu tenho certeza que não. Portanto, chefe, o que eu estou tentando dizer, tá, é que, embora nós tenhamos o senhor como um super secretário, e eu apontaria diversos motivos, o senhor é a nossa esperança, que nós não tínhamos, é o nosso divisor de água, né? É um dos maiores investimentos que nós poderíamos ter recebido, mas eu já disse que o senhor, para nós, foi uma excelente aquisição, ouvindo o investimento. Mas nós sabemos que, do ponto de vista do governo, Zema não te escolheu porque nos ama, não. O senhor pode, talvez, ter um apreço muito maior
por nós do que o governador, mas o governador não, a escolha dele não foi porque ele nos ama, mas nós somos gratos por o Senhor estar aqui conosco e pelo tudo que o Senhor tem a nos oferecer, sem sombra de dúvida, mas permita-nos a nos posicionar, a nos refletir sobre os assuntos, a fazermos críticas construtivas, sem cunho pessoal, sem sermos interpretados como inimigos. Chefe, nós estamos juntos, nós queremos fazer parte do maior sistema prisional do Brasil e eu não tenho dúvida de que chegaremos lá, principalmente se continuarmos com a sua gestão, que independe do governador Zema ser reeleito ou não, vai depender do atual governo. E eu finalizo a minha palavra em relação ao senhor, exemplificando com duas diversas situações. O fato de uma mulher ter vivido uma relação abusiva por muitos anos e atualmente ter uma relação harmoniosa com outra pessoal, não lhe impede de se posicionar, não lhe impede de fazer reclamações, apontamentos, críticas na atual relação. Isso não demonstra ingratidão. Quando o governador reúne o seu secretariado, a qual o senhor faz parte de uma delas, e sentado à mesa expõe projetos, vocês não opinam? Vocês não criticam, não colocam um pensamento diverso? Ou todos vocês concordam com o que o governador fala? E se divergem, quando divergem, configura antigoverno? Vocês estão contra o atual governador Roseu Zema? Eu acredito que não. Eu acredito que não, até mesmo pelo perfil empresarial que ele tem. Eu acredito que ele não vai pensar assim. Porém, embora vocês, os senhores e as senhoras, gestores dessas pastas, exponham os seus posicionamentos ao governador, o governador, em alguns momentos, ele agradece, não é, o seu posicionamento e mantém o posicionamento dele. Ouviu todos, mas decidiu manter o pensamento dele. Nós, chefe, somos assim. Assim como uma mulher que, embora tenha sofrido por muitos anos, quer ter liberdade de expressão, a despeito da iminente felicidade que esteja vivendo, expor suas ideias sem configurar ingratidão. Assim nós também, chefe, de forma indireta, nós sentamos à mesa para discutir ideias. O senhor expõe os seus projetos, nós fazemos apontamentos e o senhor decide acatar ou não. E nós seguiremos todos juntos no mesmo caminho. Afinal de contas, o senhor é o líder. Mas, de novo, nós queremos apenas ter a liberdade de nos posicionar. É o mesmo objetivo, é uma mesma instituição. Beleza, chefe? Agora, em relação ao sindicato, eu já tinha dito diversas vezes ao meu posicionamento e o meu respeito ao presidente Jean Ottoni. Jean, eu respeito a sua pessoa, mas como eu tenho dito, eu tenho diversas contrariedades sobre a gestão do sindicato. E uma delas é essa forma como vocês têm se postado frente a algumas organizações e instituições. Ao meu ver, com toda a independência que o sindicato tem, com toda a imparcialidade que o sindicato tem, ao meu ver, o sindicato deveria estar ao lado do governo, ao lado do parlamento, sendo compondo a equipe que deveria discutir ideias para melhorar o nosso sistema prisional. Esse momento não era um momento, por exemplo, eu não faria a manifestação em frente ao Ceresp. Eu não sei por que te motivou a fazer lá, mas eu sentaria junto com o governo, eu tentaria saber por que não foi, vacinado, por que está demorando, com o governo e o sindicato passar para a classe por que não estava sendo vacinado. Então eu acredito que, como diversos pontos, no meu ponto de vista, de novo, com todo respeito,
que eu tenho instituições, vocês erraram em alguns momentos quando partiram para declarações pessoais. E existem diversos vídeos em que vocês fazem críticas pessoais ao secretário, por exemplo, de estar usando o momento para poder vender cursos, o que ele já era antes de tudo isso. Então, eu acho que houve um desrespeito de ambas as partes para ambas as instituições, tá bom? Sobre o nobre colega Leonardo Caetano, também eu tenho, por exemplo, eu ouço diversas pessoas que gostam demais do Leonardo Caetano, falam muito bem da gestão enquanto ele esteve à frente de algumas pastas na secretaria, mas tem pessoas que não gostam. Por exemplo, até hoje, eu não conheço de novo o Leonardo Caetano, mas todo mundo que a gente conversa sobre o nosso plantão, todo mundo faz menção ao 1466 e atribui a você, colega, esse prejuízo que trouxe para a classe, só para você ter noção. Mas eu não te conheço, tá? E acredito que foram legítimas a sua declaração, o seu vídeo, mas de novo, eu não vi na declaração do secretário, não consegui ver que ele desferiu palavras contra qualquer policial penal individual ou para a classe de policiais penais. Eu não vi, eu não percebi que no vídeo, que na fala do secretário ele estaria xingando, por exemplo, uma das palavras de vagabundos os policiais. Eu acredito que não. Descabido, desrespeitoso, ele falou com o sindicato que deveria ter o respeito não só por ele, mas por todos nós. Eu não sou sindicalizado, não vou me sindicalizar se a atual gestão não mudar. Pretendo me sindicalizar um dia, mas se a atual gestão não mudar a sua pauta, eu não me sindicalizarei. Porém, eu devo todo respeito ao sindicato, porque é uma entidade, né, constitucionalmente constituída e deve o nosso respeito a despeito de qualquer pessoa que esteja à frente. Então, eu acredito que sim, o secretário poderia ter usado melhor o vocabulário, tá? Em relação ao sindicato e às outras pessoas que têm tentado se posicionar, entende? Então, pessoal, essas foram as nossas declarações, a notícia desse sábado. Eu agradeço demais a presença de vocês, continuo pedindo vocês para tecerem comentários, compartilhar o nosso material. O nosso canal é independente, nós temos liberdade ainda, apesar de muita coisa que está acontecendo no Brasil, de expressão. E fica aí o nosso recado, vamos continuar, temos muito a se fazer, nós temos uma grande equipe, direta e indireta, mas nós precisamos colocar em pauta tudo aquilo que tenha que esteja, né, na verdade, nos incomodando, tá bom? Um abraço a todos vocês, obrigado, divulgue o nosso trabalho, siga a gente lá, inscreva no YouTube, assine o sininho para receber as nossas notificações e segue a gente aqui no Instagram. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus, um ótimo fim de semana e até sábado que vem, em nome de Jesus.